Boa noite, irmãos. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Atos 28. Hoje estaremos considerando do verso 16 até o verso 22. Diz assim a palavra do Senhor Deus: Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse: Varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isso que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles lhe disseram: Nós não recebemos da Judeia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque, na verdade, é corrente a respeito desta seita, que por toda parte é ela impugnada. Amém. Vamos orar ao Senhor. Santo e eterno Deus, Deus de toda graça e Deus de toda misericórdia, neste momento em que abrimos a Tua palavra para considerar os ensinos dela, queremos suplicar, ó Deus, que o Senhor, pelo Espírito, venha abrir os olhos do nosso entendimento, para compreendermos as Tuas verdades, e que por meio delas sejamos nós edificados, fortalecidos, bem como desafiados a andar em novidade de vida, para o louvor e para a glória do Teu nome. Abençoa-nos, ó Deus, dá-nos da Tua graça, dá-nos da Tua misericórdia. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, do verso 11 ao verso 15, gostaria somente de pontuar algumas questões que já havia falado na semana passada ou retrasada. Paulo, depois de ser preso e ser conduzido para Roma, nós percebemos quantas lutas e dificuldades ele passou durante a viagem. Quantas oposições, ventos contrários, naufrágio, perigos. E algumas coisas nós podemos aprender. E nós já temos visto ao longo dessa exposição de que a vida cristã muito se compara a uma navegação, onde passamos por momentos tenebrosos, tormentas, tempestades, mas também nós vemos na final da viagem aqui momentos onde havia vento favorável e a viagem se deu com tranquilidade. Ainda que na nossa vida, na nossa viagem à pátria celestial, nós também encontramos muitas oposições e dificuldades, de várias naturezas. Até porque a vida cristã não é comparada a um playground
não é comparada a um spa ou um lugar de férias, um lugar paradisíaco, mas a vida cristã é comparada muito com um campo de batalha. E nós, como cristãos, somos comparados como soldados. E estamos sempre diante de perigos, diante de inimigos, diante de situações difíceis. Devemos ter essa compreensão com clareza, porque muitos cristãos, muitos que abraçam a fé, retrocedem por causa das lutas, por causa dos perigos e das oposições. Porque talvez abraçaram não o evangelho verdadeiro, mas porque abraçaram um falso evangelho. O evangelho que prometia que se abraçasse a Cristo, que seguisse a Cristo, não teria mais problemas, que não teria mais dificuldades, que as coisas iriam de vento em polpa, que as coisas iriam de bem, só de bem para melhor, que as doenças iriam embora, afinal de contas, Deus é o Deus que cura, que não haveria mais problemas econômicos, afinal de contas, Deus é o dono do ouro e da prata. Enfim, que não haveria nenhuma oposição, porque Deus está ao nosso lado. Abraçar um evangelho equivocado. Aquele que diz assim, pare de sofrer, e ele de fato quer parar de sofrer, e vai em busca de Deus, para realmente ter os seus problemas resolvidos. Mas não é assim que o evangelho, não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Ela mostra muito mais como algo que é difícil. É difícil pela sua natureza. A porta é estreita e o caminho é apertado. E de quebra ainda somos convidados a tomar uma cruz e seguir após Cristo. E quem não quiser negar-se a si mesmo não pode ser discípulo de Cristo. Definitivamente não pode. Portanto, se algo que caracteriza a nossa vida e a nossa jornada é lutas, dificuldades, oposições. Mas também podemos encontrar consolos que há momentos de alegria. Aqueles momentos em que parece que os ventos também sopram a nosso favor. Assim foi a viagem do apóstolo Paulo. Para alguns cristãos parece que a vida toda é uma contínua tempestade. É uma contínua luta. Parece que não há descanso. Talvez semelhante a Lázaro, que durante toda a sua vida só experimentou sofrimento, só experimentou adversidades. Mas a promessa aqui é verdadeira, de que, embora nós passemos por lutas e dificuldades, haverá um dia em que haverá o tempo do descanso. Haverá um dia em que nós entraremos no descanso do Senhor. Por mais difícil que seja a vida cristã, haverá um dia em que nós poderemos dizer, combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a fé. Agora estou preparado, estou indo para a glória. Por mais difícil que seja. Salmo 30, verso 5 nos diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez essa noite seja muitas noites. Talvez essa noite seja muitos anos. Talvez essa noite seja a vida toda. Mas há uma certeza inabalável de que vem uma manhã. Uma manhã gloriosa, onde haverá alegria e uma alegria plena. E esse é o consolo para o cristão. Esse é o consolo não somente para o cristão em tempos de lutas existenciais, diante de oposições e perseguições, mas esse é o consolo que ele poderá suportar todas essas adversidades de cabeça erguida, porque ele sabe que um dia isso terá fim e que haverá um dia glorioso para ele. Vimos também e consideramos sobre a preciosidade que é a comunhão dos santos. Como o apóstolo Paulo foi confortado com a presença dos irmãos em Cristo. Quando nós vemos que aqueles irmãos lá, achamos alguns irmãos que nos rogaram, ficássemos com eles 7 dias. Isso foi lá em
Puteoli. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Puteoli era o último porto, e dali eles seguiriam 200 quilômetros até Roma. Mas certamente nesse período que ele ficou ali, durante 7 dias, e alguém me perguntou, parece que Paulo está no comando, né, que ele determina, vou ficar 7 dias, ele era um preso. Mas lembre que Paulo tinha crédito, ele salvou todo mundo. Provavelmente o centurião Júlio dava muito ouvidos ao apóstolo Paulo. Certamente ele tinha crédito. E eles permaneceram durante 7 dias. Aqueles irmãos lá ficaram tão felizes pela companhia do apóstolo Paulo, a companhia dos santos. A alegria de estar com os irmãos. A alegria de estar com aqueles que professam a mesma fé. A alegria de estar com aqueles que amam a Cristo, que servem a Cristo. Porque há uma linguagem comum. Andarão 2 juntos se não há entre eles acordo. Mas ao mesmo tempo, quando há acordo, quando há esse tipo de comunhão, que alegria que há. Assim diz o salmista no Salmo 133, ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Como é bom, como é agradável. Mas não somente isso. A comunhão dos santos, essa comunhão fraternal, ela é perceptível, porque ela é comparada àquele óleo, o óleo sagrado, o óleo da unção. Era algo que era muito aromático. E então, quando se ungia o sacerdote, primeiro pela quantidade de óleo derramado, que derramava sobre a sua cabeça, e esse óleo vinha escorrendo pelo cabelo, pela barba de Arão, pela gola das suas vestes. E aonde ele passava, as pessoas diziam, alguém foi ungido. Era perceptível, é notório. A comunhão dos santos não é algo velado, é algo que você tem prazer, todo mundo percebe. Você tem prazer de estar com os irmãos. Mas não somente ela é perceptível, o óleo sagrado, como o próprio termo diz, ele é sagrado. É sagrado. É procedente de Deus. Nós não fabricamos a comunhão dos santos. A comunhão dos santos não pode ser fabricada por algum tipo de atividade. Gente, vamos jogar bola, todo mundo aí, para a gente ter a comunhão. Vamos fazer alguma atividade comum e nós vamos ter comunhão. Não, podemos fazer atividades. Se nós pudéssemos fabricar comunhão, não precisaria de igreja. Basta ir para um clube, porque lá também vai ter muitas pessoas com o mesmo objetivo. Todo mundo quer brincar no clube, todo mundo quer se divertir, torce para o mesmo time, quem sabe um clube de algum time. E aí todo mundo ali tem algo em comum. Mas essa comunhão é sagrada porque ela não é produzida pelos homens. Ela é sagrada porque ela é produzida por Deus. Somente aqueles que foram lavados, comprados, remidos pelo sangue do Cordeiro, agora podem desfrutar dessa comunhão uns com os outros. E não é também baseado e fundamentado simplesmente numa comunhão eclesiástica. Frequenta a mesma igreja. Não se baseia nisso. Às vezes nós podemos ter mais comunhão com alguém de outra igreja, que é nascido de novo, com aqueles com que você convive todos os dias, mas que não demonstra piedade. Não demonstra desejo pelas coisas de Deus. Mas é também como o orvalho do irmão. Como havia mencionado que, onde não há precipitação de chuva, o orvalho do irmão era responsável para que a terra, mesmo não havendo chuva, produzisse. O orvalho regava a terra. Assim também na nossa vida, nos momentos de sequidão, nos momentos de deserto da nossa vida, os nossos irmãos se mostram como um orvalho, um auxílio, mais do que um ombro amigo. Se mostra verdadeiro, sofre, chora com os que choram, sofrem com os que sofrem, se alegram com os que se alegram. E procura amenizar o sofrimento do irmão. Procura ajudar
ali. A comunhão é um meio de graça. Na medida em que nós caminhamos unidos, meus irmãos, somos mais fortes, somos animados, somos revigorados. Até porque não existe culto, um culto no que podemos entender, solitário. Percebam como a Bíblia dá ênfase sobre onde estiverem 2 ou mais reunidos, eu vou estar ali. Isso quer dizer que você no seu quarto sozinho, Deus não está lá? É óbvio que não. É óbvio que Deus está lá. É óbvio que Deus está ouvindo a sua oração. Até porque o próprio Senhor Jesus diz, vai, ora, fecha a porta do teu quarto e ora em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto, Ele te ouvirá. É claro que Deus nos ouve. Mas a Bíblia também é clara em dizer que Deus prefere muito mais. Deus tem um prazer aonde o seu povo está reunido. Sempre Deus olha de uma maneira geral, a igreja como um todo, seu povo como um todo. É um meio de graça. E é um meio de graça que deve ser desejada por nós. Nós devemos procurar este meio de graça. Devemos ir atrás, devemos buscar, devemos desejar. Os domingos deveriam ser muito esquisitos para nós quando nós somos impedidos por alguma razão de irmos à igreja e cultuar o Senhor. Algo assim, como se fosse, nem parece ser domingo, está faltando alguma coisa. Mas também é uma palavra e uma observação que podemos inferir. Aqueles que não têm prazer na igreja do Senhor. Porque tem aumentado o número dos desigrejados. Faz diferença. Se eu for, beleza. Se eu não for, tudo bem, do mesmo jeito. Tem aumentado, tem engrossado a fileira dos desigrejados. Se pegar os desigrejados e fazer uma igreja, é maior daqueles que de fato e definitivamente estão na igreja. O número dos desviados, se perguntar, sou desviado, é muito desviado. Mas a palavra de Deus diz, não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns. Porque é um meio de graça. É ali que o Senhor ordena a sua bênção. E a vida para sempre, como nos diz o Salmo 133. Não somente é bom e agradável viverem unidos os irmãos, não somente é comparado ao óleo da unção, ao orvalho do irmão, mas é neste contexto que Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. E agora, dando continuidade, chegando ao verso 16, nos diz aqui que uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por conta, tendo em sua companhia um soldado que o guardava. Há uma outra versão que diz que uma vez em Roma, o comandante entregou os prisioneiros ao general da guarda e a Paulo foi permitido morar por sua conta. Mas isso é uma versão, é uma tradução que não se coloca questionamento se existe realmente essa observação, que os demais presos, lembrando que não era somente Paulo que estava sendo conduzido para Roma como prisioneiro, mas havia outros presos também. Não sabemos o número de presos. Daqueles 276 que estavam no navio, não devemos imaginar que a maioria, eu acho que era um grupo pequeno, até porque era necessária a segurança. Não pode ter mais presos do que soldados para guardar os presos. Mas foi permitido a Paulo, lembrando que não havia nenhuma acusação formal contra ele. Não havia nada que pesasse contra o apóstolo Paulo. Lembrando que tanto Festo como Félix tentaram ali, o que eu vou escrever? Que acusação
e tentava escutar os judeus, e os judeus diziam, ele tem profanado o templo, ele tem feito isso. Mas o que isso tem a ver com a lei romana? Não tem absolutamente nada. Ele não quebrou nenhuma lei. E lembrando que Paulo era um cidadão romano. Ele, portanto, estava debaixo da jurisdição de Roma e da lei romana. Ele não poderia simplesmente ser entregue ou julgado de qualquer forma. Ele era um cidadão romano. E como cidadão romano, ele tinha direitos. Não poderia ser, por exemplo, maltratado, açoitado, torturado. Não poderia acontecer isso. Mas ele então, pela sua cidadania romana, por não pesar nenhum crime, nenhuma acusação formal contra ele, achou graça também nesse sentido. Foi permitido a ele ficar em prisão domiciliar. Como no tempo não havia tornozeleira eletrônica, aí tinha um soldado do lado dele. Ficava ali amarrado, preso a ele, acorrentado, provavelmente pela mão ou alguma coisa assim. Paulo não tinha, portanto, essa liberdade de sair para onde quisesse, mas ele tinha a liberdade relativa dentro de casa. E por Paulo, pela sua natureza, suas características, de repente havia um certo relaxamento, né? Não sabia, havia confiança. Paulo havia conquistado confiança. Não somente diante do centurião Júlio, mas diante de todos aqueles que acompanharam o apóstolo Paulo durante toda a viagem, percebendo que Paulo não era alguém que estava com intenções de fugir, por exemplo. Então, provavelmente havia um certo relaxamento. É possível, não sei, o texto não diz. Mas que Paulo foi morar por sua própria conta, tendo em sua companhia um soldado que o guardava. E ali havia um rodízio de soldados. De 4 em 4 horas havia substituição de soldado, provavelmente. E essa era o meio pelo qual o apóstolo Paulo aproveitava e pregava o evangelho. Paulo não perdia oportunidades. Mais tarde ele vai escrever dizendo que muitos da casa de César haviam se convertido. E por que eles haviam se convertido? Porque Paulo não perdia oportunidade. Paulo lhe entendia aquilo que ele mesmo havia escrito: como crerão se não há quem pregue? Como alguém vai ouvir do evangelho se não houver quem pregue? Como eles poderão crer se não houver a pregação do evangelho? Paulo estava muito cônscio desta realidade. Nós não podemos pensar que as pessoas vão ter fé em Deus sem ouvir do evangelho. E nós não podemos pensar que pessoas vão ter fé saudável, uma fé verdadeira, quando houve um evangelho distorcido, um evangelho falsificado. A verdadeira fé só vem por meio do verdadeiro evangelho, da pregação do verdadeiro evangelho. O que diga de passagem, meus irmãos, hoje, nos nossos dias, se tem pregado muito o evangelho misturado, cheio de sincretismo religioso, cheio de coisas que são enxertadas, mas que não é cristianismo. Beira mais a paganismo muitas vezes do que ao verdadeiro cristianismo. Como se ter uma fé verdadeira através de um evangelho falsificado? Não é possível. É necessário, portanto, a pregação do evangelho. Paulo pregava, e por meio da pregação do evangelho, sem achar que é o homem que produz o resultado, ele expunha o evangelho, crendo que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de pecadores. E esses homens pecadores, esses homens abraçavam o evangelho e eram por Deus salvos. E a igreja crescia assim, de um em um, ouvindo do evangelho, pregando, ensinando. Afinal de contas, era um ouvinte cativo, não podia sair correndo, tinha que ouvir. Mas depois nos diz o texto que 3 dias depois, no verso 17, ele convocou os principais dos judeus e quando se reuniram lhes disse: varões e irmãos, nada havendo feito. Ele
seguiu o princípio que sempre norteou o seu ministério. Pois em todas as suas viagens missionárias, os irmãos são testemunhas daquilo que nós estivemos expondo. Onde Paulo chegava e numa cidade havia uma sinagoga, o primeiro lugar que ele procurava era a sinagoga para pregar para os judeus. Por razão, primeiro, de que aquilo que ele havia falado havia um ponto de ligação. Ele estaria falando na mesma linguagem, como que dizendo, olha, aquilo que vocês creem, eu estou dando agora continuidade. O Evangelho, aquilo que havia sido prometido pelos profetas no Antigo Testamento, foi cumprido agora na pessoa de Cristo. Eu vos prego o Messias, aquele que havia sido prometido. Mas é claro que os judeus muitas vezes não recebiam esse Evangelho, a grande maioria das vezes. Mas muitos receberam. Mas não somente por essa ligação, que haveria muito mais facilidade, uma linguagem mais compreensível. Ou seja, é mais fácil você falar para alguém que já entende um pouco do Evangelho do que para alguém que nunca ouviu falar do Evangelho. Havia um ponto, portanto, na comunicação. Mas não somente isso, por uma razão teológica. Porque Paulo entendia que os judeus tinham, de certo modo, uma certa preeminência. Porque a eles foi concedido o culto, o sacerdócio, os sacrifícios, o templo, o tabernáculo, os profetas, as leis. Era necessário, portanto, e mesmo o Senhor Jesus Cristo, no seu ministério, disse, eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiramente, não exclusivamente, mas primeiramente. Era necessário, então, por uma razão teológica, Paulo sempre buscava os judeus em primeiro lugar. E nos diz que tendo ele, 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus, aquelas pessoas que representavam a comunidade judaica, para conversar com eles, mas também para poder comunicar o Evangelho, mas também para se justificar, para se explicar o porquê ele estava ali. É o que ele vai fazer. E ele então começa a falar sobre dar uma explicação. Mas também esse pouco tempo, já ele faz essa convocação dos principais líderes dos judeus, mostra a diligência do apóstolo Paulo. Ele não ficou lá uma semana, um mês depois, não, 3 dias depois. Aquele tempo de descansar um pouco, fazer os contatos, buscar pessoas, dizer, olha, mande uma convocação para os principais líderes, que eu quero conversar, sou judeu, estou aqui, sou discípulo de Gamaliel, estou aqui para me explicar. E 3 dias depois, então, foi marcada essa reunião. Ou seja, mostra a diligência do apóstolo Paulo. Paulo era alguém que não dormia no ponto. Não somente não perdia as oportunidades, mas era alguém que estava sempre ativo. Ele não era daquele que ficava esperando que os outros façam, que os outros tomem atitude. Ele tomava atitude. Os irmãos se lembram quando ele esteve lá na ilha de Malta, e aí estava lá todo mundo quase que com hipotermia, com frio por causa da chuva e do frio. E então ele vai, e ele mesmo vai buscar lenha lá para poder aquecer as pessoas. E naquele momento em que uma víbora pega na sua mão. Mas de qualquer maneira nós vemos que Paulo era muito diligente, ativo. Ele não ficava dependendo, esperando. Muitas pessoas são assim, né? Vê as coisas, vê o que precisa, vê o que falta, e diz, ninguém fez, ninguém olhou, ninguém foi. É interessante que ele percebeu, mas ele não foi, mas ele critica porque diz, ninguém. Isso não é uma atitude boa. Que nós aprendamos com os grandes da história. Eles não eram daqueles que esperavam, mas eram daqueles que agiam. Às vezes nós queremos os resultados dos grandes, mas temos a atitude dos pequenos. Queremos que as coisas aconteçam, que as coisas realmente
se desenrolem, mas a nossa atitude é esperar e esperar que alguém faça. E geralmente esses que ficam esperando é o primeiro a criticar quando diz não deu certo. Mas não somente isso. Ele vai e se justifica de fato, dá uma explicação, ele faz a sua defesa do verso 17 ao verso 19, demonstrando algumas coisas que são de fato muito importantes. Primeiro, como ele se dirige àqueles líderes, os principais judeus, varões, irmãos. Ele não está se referindo aqui à irmandade da fé, mas à irmandade de etnia, de nacionalidade. São irmãos, no sentido de que eram judeus, embora não tivessem abraçado ainda a fé em Cristo. Mas a maneira como ele se dirige a estes, de uma forma respeitosa. Ele tem sido perseguido pelos judeus, tem sido vilipendiado pelos judeus, tem sido escarnecido pelos judeus. Os judeus têm se levantado falsos testemunhos, têm difamado. No entanto, a sua atitude para com os judeus, mesmo daqueles a quem ele possa se referir, daqueles que estiveram com ele, ele não os destrata e não os trata como inimigos, mas respeitosamente. E ele então, irmãos, nada havendo feito contra o povo, não fiz nada contra o povo, ou contra os costumes paternos. Nada. Qual é a acusação? Qual o que pesa contra mim? Absolutamente nada. Cadê as testemunhas que podem falar a meu respeito daquilo que tenho feito que é contrário à lei, contrário aos costumes paternos? Não há absolutamente nada. Contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Na verdade, quando nós vemos o rei Agripa, judeu, que o escuta, Paulo faz a sua defesa, mais tarde ele diz, ele não deveria nem estar preso. E ele era judeu. Se ele não tivesse apelado para Roma, nem preso, quanto mais ser acusado de alguma coisa ou ser condenado por alguma coisa. E lembrando que já havia, nessa ocasião, quando Herodes Agripa escuta o apóstolo Paulo, ele já tinha passado mais de 2 anos na prisão, por nada, sem crime formal, sem uma acusação formal, sem absolutamente nada que se pudesse ser provado contra ele. Mas o apóstolo Paulo, depois desse período todo, ele diz, olha, nada foi achado contra mim. Eles me interrogaram, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte, diante da oposição dos judeus, que se faziam constantemente e não permitiam a libertação dele. Senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Também eu não tenho nada que acusar minha nação. Fui perseguido, aconteceu essas coisas, mas eu não acuso. Eu não estou aqui no papel de acusador da nação de Israel, do povo judeu. Não estou nessa condição, nem quero estar. Paulo, portanto, se dirige com respeito. Ele expõe a sua inocência e demonstra um espírito de não revanchismo, não vingativo. Não há esse espírito no apóstolo Paulo. Pois ele compreende que todas as coisas que ele tem passado, como bem ele escreveu, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu eterno propósito.
e que o propósito do apóstolo Paulo era pregar o Evangelho, inclusive de ir para Roma e pregar o Evangelho. Isso já muitos anos antes, lá no capítulo 19 de Atos, ele já sabia que viria para Jerusalém e que depois de Jerusalém ele iria para Roma. Ele não sabia como, de que maneira. Ele está indo algemado, mas ele está, porque o Espírito Santo havia assim falado, e ele cria, e ele está indo para Roma. Ele, portanto, talvez como José lá no Egito, que foi vendido pelos seus irmãos, maltratado, vilipendiado e tudo mais. Depois, anos mais tarde, que Deus o usa para trazer um livramento para o povo judeu, e não somente para o povo judeu, mas também para o povo egípcio e outros povos, mantendo-os com vida. José diz, foi para isso que Deus me conduziu para cá. Tudo isso que eu passei foi para que se preservasse com vida vocês, o povo judeu e mais outros povos. Portanto, não havia revanchismo sem acusação. No verso 20, como havia mencionado, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, foi por isso que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que eu estou preso com esta cadeia. Então, no verso 21, eles respondem, eles dizem algumas coisas. Então eles lhe disseram, nós não recebemos da Judeia nenhuma carta que te dissesse respeito, também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Eles estão dizendo que eles não sabiam nada do apóstolo Paulo. F.F. Bruce sugere que eles não estavam falando a verdade. Por algumas razões. Eles estão aqui faltando com a verdade. Primeiro, porque existia uma igreja cristã vigorosa em Roma. Sabia da realidade da igreja. Paulo já havia escrito a sua carta aos romanos. Já havia produzido uma carta densa para uma igreja vigorosa, real, ali em Roma. Segundo, porque os judeus, embora ele dissesse que não havia carta nenhuma e ninguém mandou, havia sim um trânsito muito grande de informações havia uma comunicação muito intensa entre Roma e Jerusalém, assim como Jerusalém e outras cidades importantes, onde os judeus estavam. Sempre havia um trânsito de informações muito grande. Terceiro, porque os judeus provavelmente estavam dizendo dessa forma que não sabiam, porque não queriam problemas com o governo romano. Talvez dizer, nós não sabemos nada, talvez fosse explicar alguma coisa. Porque eles já haviam sido expulsos de Roma. Lá no capítulo 18, no verso 1 e no verso 2 de Atos, os irmãos podem perceber que os judeus, eles haviam sido em uma certa ocasião expulsos de Roma. 18, 1 e 2. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Cláudio havia decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. E eles então saíram de Roma. Havia interesses, é claro, econômicos, comerciais, mas foram obrigados por lei, assinado por Cláudio, a saírem de Roma. E certamente eles não queriam complicações. Já haviam experimentado o que é estar estabelecido num lugar e ser obrigado a sair deste lugar, deixando as coisas para trás, o comércio para trás. O judeu era muito envolvido nos comércios. Mas também eles queriam dissociar-se do caso Paulo
e os problemas que aconteceram em Jerusalém. Provavelmente, não estamos nem sabendo, mas como diz o comentarista Bruce, provavelmente eles sabiam sim. É mais provável que eles sabiam do que não sabiam. Mas o texto que eu gostaria de enfatizar, ou a frase que Paulo, ao falar com eles, diz: foi por isto que vos chamei, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. É pela esperança de Israel. É claro que essa é uma linguagem judaica e que eles estavam entendendo aquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo. Essa expressão esperança de Israel já está escrita lá no livro do profeta Jeremias. Há tantos e tantos textos que falam sobre a esperança, né? A esperança de Israel. E lá em Jeremias capítulo 14, verso 8, nos diz o texto, palavra de Deus, ó esperança de Israel e Redentor seu no tempo da angústia. Ó esperança de Israel. Num outro termo, ó Yahweh, esperança de Israel, Salvador. Aquele que salva. Deus é o Redentor. Lembrando que a pronúncia ninguém sabe ao certo, né? Yahweh, se fala Yahvé, Javé, outros até Jeová. Mas está se referindo que a esperança de Israel é o próprio Deus. Deus é a esperança de Israel. É uma esperança personificada. Deus é a própria esperança. Também, no capítulo 17 de Jeremias, ainda, verso 13 e 14, nos diz: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Ó esperança de Israel, ó Senhor. E é claro que aqui, nesse ó Senhor, está usando o nome hebraico, nome para Deus. Aqui é colocado como ó Senhor. Mas por que Deus é a esperança do seu povo? Por que era esperança? E nesse contexto, também no Salmo 71, verso 5, nos diz: pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Deus é a minha esperança, mas Ele não somente é a minha esperança, mas Ele é a própria esperança. Deus é a esperança do seu povo. Em que ocasião se requer a esperança? A esperança, ela emerge da total falência humana. Quando está tudo bem, para que eu preciso ter esperança quando as coisas estão tudo tranquilo, tudo jóia, tudo dentro do seu devido lugar? Mas nós precisamos de esperança quando as coisas estão um caos. Quando saiu da ordem natural das coisas, precisamos de esperança. Portanto, a esperança ela emerge da total falência dos homens, porque Deus é a esperança do seu povo. Porque se o homem pudesse resolver os seus problemas, as suas pendências, não precisaria de Deus. Eu resolvo os meus problemas. Mas eu preciso de um Deus, e Ele é minha esperança. Nesse contexto de Isaías, o povo havia abandonado o Senhor Deus. Haviam seguido após outros caminhos, e o juízo de Deus os havia alcançado. A disciplina do Senhor havia os alcançado pelas suas constantes rebeliões, pelo seu abandono de Deus. Deus havia abandonado. O povo havia abandonado a Deus. E por sua vez, Deus também diz: eu os abandonarei. Mas aqui há um clamor dizendo: ó Senhor, o Senhor é a nossa esperança. Se o Senhor não intervir, nós não podemos fazer nada.
Se o Senhor não nos abençoar, nós não seremos abençoados. Se o Senhor não estiver conosco, estaremos abandonados. Se o Senhor não for conosco, não poderemos vencer, não poderemos obter nenhuma vitória. Ela emerge de um lamento no povo de Israel naquela ocasião. E como nós vemos também no verso Jeremias 14, verso 20, e o verso 22 ao verso 22, nos diz: conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade e a iniquidade dos nossos pais, porque temos pecado contra Ti. Não há esperança, meus irmãos. A esperança não pode ser aplicada enquanto não houver o reconhecimento da sua miséria, da sua penúria, do seu desvio. Como eu posso dizer: Deus, intervém na minha vida se eu não acho que eu esteja mal? Como eu posso dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, se eu acho que eu estou tudo bem? Portanto, esse clamor da alma, pelo Deus da esperança, pelo Senhor que é a própria esperança, ela emerge do reconhecimento da nossa falência, da condição, do nosso desvio e da nossa necessidade de Deus. Precisamos clamar. E ele então continua e diz: conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade e a iniquidade dos nossos pais, porque temos pecado contra Ti. Não só os nossos pais, nós também temos trilhado pelos mesmos caminhos dos nossos pais. Temos feito o que é mal perante os Teus olhos, de maneira que o Senhor será tido por justo no Teu julgar, puro no Teu falar. Mas eles clamam: não nos rejeites, por amor do Teu nome. É o clamor da alma. Eu reconheço o que eu mereço, mas, Senhor, pela Tua misericórdia, não nos rejeites. E não porque nós somos bons, não porque nós merecemos, mas por amor do Teu nome. Não cubras de opróbrio o trono da Tua glória. Lembra-te e não anules a Tua aliança conosco. O Senhor fez uma aliança. Nós nada merecemos, mas, ó Senhor, tem misericórdia de nós. Essa esperança, portanto, é um apelo da alma, daqueles que reconhecem que pecaram e se desviaram do Senhor. Deus é esperança para estes. Deus não é esperança para aqueles que acham que está tudo bem. Não, tudo tranquilo. Como é que está na tua vida espiritual? Estou bem. Quando é óbvio e evidente que a última coisa que a pessoa pensa é em Deus. Essa esperança também não envergonha, porque ela não nos abandona, ela não nos frustra. Paulo lhe vai dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Não serei frustrado. É uma esperança também que restaura a vida abundante, que restaura a alegria, a felicidade do seu povo. A esperança é buscada em situações de aflição. Como nos diz a Bíblia: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas vinde a mim, porque pessoas muitas vezes não são aliviadas da sua jornada penosa, do seu cansaço, é porque não vão a Cristo. Ele é nossa esperança. E não há frustração, não há uma alma que tenha buscado consolo no Senhor, que não tenha encontrado. Que tenha realmente buscado o perdão do Senhor e que não tenha encontrado. Todos os que foram a Cristo vão testemunhar um a um, dizendo: o Senhor foi gracioso, bendito seja o nome do Senhor. Deus, meus irmãos, Ele é a fonte de todo bem, pelo qual todo ser humano pode esperar. Eu posso esperar em Deus. E esse esperar não é de ficar esperando, aguardando
ele envolve uma certeza: eu sei que Ele vai fazer isto. Eu sei que Ele olha para o aflito, o abatido de espírito, para aquele que reconhece o seu pecado e busca. Ele é a esperança de Israel. Israel que se desviou do Senhor Deus, Ele é a esperança. Paulo está dizendo: eu estou preso aqui, estou sendo condenado por causa da esperança de Israel. Porque eu tenho anunciado, e tenho anunciado que para que essa esperança seja efetivada na vida, tem que reconhecer os seus pecados, tem que reconhecer que abandonaram o Senhor, e tem que se voltar para o Senhor, mas preferem me perseguir e calar, mas não calarão. Estou sendo perseguido por causa disso. E o que é esperado realmente? A salvação. Porque Ele é aquele que salva. Esperamos a sua bondade, sua misericórdia, mas também esperamos o governo messiânico, onde o Messias reina, de uma perspectiva escatológica, quando Ele voltar, sua segunda vinda, e Ele estabelecer seu reino eterno, mas também o seu governo agora, presente, na vida daqueles que se rendem a Cristo. Para esses há esperança, para aqueles que querem se render a Cristo, querem servir a Cristo. A esperança de Israel não está efetivamente no homem, não está, meus irmãos, no governo, não está nas coisas, no dinheiro, na fama, no poder. Tudo isso passa, tudo isso fica para trás. A nossa esperança está somente em Deus. Paulo, portanto, está dizendo esta verdade tão poderosa para os judeus. Eles sabiam, quando Paulo está dizendo: eu estou sendo perseguido por causa da esperança de Israel. E todas as implicações teológicas, porque eles rejeitaram. E eles estavam em maus caminhos, mas precisa se voltar para Deus, assim como foi na época do profeta Jeremias. O que aconteceu com aquela geração? Embora Deus se mostre como a única esperança, eles preferiram andar por outros caminhos. Alguns seguiram a Deus, mas a grande maioria disseram: não precisamos de Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe. E lembrando que agora a nossa esperança está em Cristo, o Deus encarnado. A salvação está nele, Ele é o Salvador, Ele agora é aquele que salva. Ele é aquele pelo qual o pecador falido pode chegar diante de Deus e dizer: Senhor, me perdoe. E encontrar o descanso para a sua alma. Cristo é a nossa esperança. Cristo era a esperança do apóstolo Paulo e a esperança de todos aqueles que buscam a Ele. Não serão frustrados. Vamos orar, meus irmãos. Santo e eterno Deus, Deus de toda graça e Deus de toda misericórdia, queremos louvar e bendizer o Teu santo nome, Senhor, porque o Senhor tem sido tão bondoso e gracioso para conosco. Pedimos ao Senhor Deus as Tuas bênçãos sobre o Teu povo aqui presente. Que essa esperança no Messias, como Senhor, como Salvador, essa esperança possa, ó Deus, ser buscada, amada, desejada por todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que não confiam nas coisas deste mundo, que o seu consolo, seu conforto, sua alegria, sua esperança não está nas coisas deste mundo, que já talvez procurou tanto, procurou nas coisas e não encontrou alegria, não encontrou a paz, nos prazeres deste mundo, não tem encontrado a paz, o consolo e o conforto. Não há esperança alguma, há prazer somente, um prazer efêmero, passageiro. A riqueza
e tudo que pode ser obtido neste mundo não consegue produzir a verdadeira alegria e a paz. As amizades, a fama, nada disso verdadeiramente satisfaz. Tudo passa. Mas para aqueles cujo coração almeja a verdadeira esperança, a verdadeira salvação, a verdadeira redenção, possa encontrar o descanso no Senhor, ó Deus. Faz isto por amor do Teu nome. Somos pecadores e precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia, ó Deus, esperança de Israel. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos. Amém.